Muito bem. Bom, vocês enxergam os slides? Sim? Sim. Sim. E me ouvem também? Ótimo. Tá O tudo que é importante? coerente. Quem tiver dúvidas, né, pode me interromper, tá? Não espera passar os 7 milhões de anos de evolução para depois me perguntar lá sobre o Australopithecus, não. Pode me interromper na hora, tá? Vou deixar os slides desse jeito, acho que vocês enxergam melhor, né? Principalmente quem está com aparelhos pequenos, acompanhando de celular, etc. Bom, muito bem, né? Eu queria primeiro agradecer o convite do professor Sérgio Mattioli, né? É sempre um prazer falar para alunos da GEL e contar um pouquinho sobre evolução humana, né? Eu acho que não dá para a gente pensar, né? Em alguém que se interesse por GEL e que não tenha assim um conhecimento mínimo de evolução humana, né? Acho que isso é bastante importante. Eu tenho então a difícil tarefa, né, de contar para vocês as 7 milhões de anos em uma aula, mas então eu selecionei algumas coisas que acho que são importantes que vocês saiam daqui sabendo, tá? Então, o que eu não espero que aconteça, né, que vocês decorem todos os nomes dos fósseis, não, né? Então, é importante saber que eles existem, né? É legal que vocês tenham uma noção de datas, ainda mais sendo da GEL, mas isso também são conhecimentos que depois, né, eles vão sendo construídos, né, uma erudição que você vai construindo ao longo do tempo. Então, em uma aula eu não tenho nenhum tipo de expectativa, né, que isso aconteça, embora, claro, é legal que vocês saibam algumas datas-chave, né. E também vocês vão ver, né, quando a gente fala de evolução humana e fala da parte de paleoantropologia, né, dos fósseis, tem muita discussão sobre qual fóssil, né, qual espécie fóssil deu origem a outra espécie. Então, isso é uma discussão que a gente deixa um pouco para taxonomistas e filogenistas, né, para que eles se resolvam. Claro que eu vou falar para vocês assim as hipóteses mais aceitas, tá? Mas então não quero que seja uma aula que vocês fiquem muito preocupados com isso. O que eu quero é que vocês saiam daqui com uma ideia geral sobre nosso lugar no mundo, né? Nós e as demais criaturas que fazem parte da nossa família evolutiva. O que a gente sabe, então, sobre essa nossa história evolutiva e também pensando um pouco no que acontece na evolução de Homo sapiens, né? Então, assim, a nossa evolução mais recente como espécie, tá? Que acho que são aspectos importantes. E, claro, né, toda aula implica numa escolha de temas e ênfases. Acho que vocês já devem conhecer esse esquema que mostra, né, a história do nosso planeta e faz, então, uma comparação, né? Se a gente pudesse espremer esses 4,6 bilhões de anos em uma hora, né? E aí vocês conseguem realmente entender como nós somos uma espécie muito recente, né? E igualmente a nossa árvore evolutiva, né? Nossa família, digamos assim, nossa linhagem, como ela também começa em tempos muito recentes, né? Então nós somos realmente aí recém-chegados no planeta, né? Digamos assim. Outra coisa importante também, e que talvez seja assim a mensagem principal, né, de uma aula de evolução humana, é para vocês esquecerem, apagarem, deletarem, detestarem, né, falarem contra essas figurinhas nas quais vocês veem essa sucessão, né, de homenzinhos, macaquinhos evoluindo, né, de maneira linear, de maneira progressiva, né? Então essas são figuras muito populares, né? As pessoas gostam muito, tem um monte de piadinhas, né? Inclusive com o home office, mas elas traduzem uma visão muito errônea, né, da nossa história evolutiva, e vocês têm que pensar que atualmente nós somos os únicos sobreviventes, né,
dessa história, mas isso é mais uma exceção do que uma regra, né? Então, à direita de vocês, olhem para essa árvore que, na verdade, ela já é bem resumida, né? Mas vocês podem ver que, ao longo desses milhões de anos, vocês têm uma coexistência, né, de diferentes espécies. E essa coexistência é tanto temporal, como também, muitas vezes, uma coexistência espacial, né? Então, espécies dividindo mesmo as regiões geográficas. E acho que isso nos dá uma ideia de uma evolução como arbusto, né? Com vários ramos se diversificando, e não a ideia de evolução como escadinha, né? Que é essa figura aí do macaquinho se tornando cada vez mais ereto, até culminar aí no que seria, né, o ápice da evolução, né? Aquela ideia estranha de Homo sapiens, né? Como sendo assim o apogeu de toda essa história evolutiva. Muito bem. E outras coisas importantes também, quando a gente fala de evolução humana, é tão difícil não se maravilhar com a nossa história evolutiva, e porque nós, Homo sapiens, realmente fazemos algumas coisas muito interessantes, né? Muito peculiares ou muito extraordinárias, né? Mas acho que vocês têm sempre que levar em conta que outras criaturas vivas, né, no mundo também fazem coisas extraordinárias, né? Então, nós temos cérebros grandes e complexos, né, que nos permitem, então, pensar o mundo de uma maneira especial, né? A gente tem uma linguagem que é algo assim muito, a princípio, né, algo um pouquinho diferente do que a gente vê em termos de outros animais. Mas lembrem-se, outras criaturas no mundo fazem coisas extraordinárias, né? Tem bactéria que sobrevive sem oxigênio, as plantas fazem fotossíntese, né? Quer dizer, a fotossíntese ela mudou, né, a composição atmosférica do planeta, né? Então, assim, são realmente características, enfim, que vocês veem em outras criaturas e que são tão fascinantes quanto o que a gente vê em Homo sapiens, né? Então, sempre assim, tentem evitar, né, cair na tentação, assim, de pensar que nós somos a oitava maravilha do mundo, né? Tem outras criaturas do mundo vivo que fazem coisas igualmente espetaculares. Muito bem, o que eu queria começar, então, contando para vocês é um pouquinho do nosso lugar no mundo, né? E acho que quando a gente fala de evolução humana, tem que puxar um pouco para aquilo que tem a ver com a nossa origem primata, né? Então, assim, humanos são primatas, né? Vocês veem aí, eu não sei se vocês enxergam o meu mouse, mas então o que vocês veem aqui Sim. obrigada. Mostra, então, né, que chimpanzés são os nossos parentes vivos mais próximos, né? Nós somos os últimos sobreviventes aí de uma linhagem e compartilhamos, então, o último ancestral comum, né, entre a linhagem chimpanzé, que também teve sua trajetória evolutiva, né, independente, e a nossa linhagem, que inclui nós humanos, né? Então, humanos são primatas, e primatas, bom, Linné cunha, né, os primatas como os senhores do mundo, mas mal sabia ele que, na verdade, nós como grupo, nós já fomos muito mais diversos, né? E primatas atualmente são um grupo mais restrito, né? Em algumas regiões do globo, um grupo primordialmente tropical e subtropical, e muitos primatas agora ameaçados de extinção, né? Principalmente pela destruição de habitats e tudo mais. Muito bem. É difícil definir uma característica extraordinária de primatas. Por exemplo, se eu te falar o grupo dos morcegos, né, os quiróptera, aí vocês vão falar, mamíferos que voam, nossa, isso é muito extraordinário, muito distintivo. Primatas, assim, a gente tem algumas tendências importantes, e aí vocês vão se ver nessas tendências, né? Então,
nós temos uma complexidade social grande, né, animais sociais. E aí nós temos, de modo geral, né, um cérebro grande, então, encefalização, olfato ruim e uma boa visão, né? Nós também somos criaturas de dieta generalizada, né? Tem aí algumas exceções, né? Tem algumas especializações, mas a maioria dos primatas é onívora, né? O que quer dizer que o nosso famoso PF, claro, né? Que é a sigla de prato feito, é um bom representante, né? Dessa dieta generalizada. Então, que tem de tudo, né? Tem a parte de plantas, de vegetais, enfim. Tem a parte de carne, né, com boa fonte de proteína, os vegetais também, né, para carboidrato e tudo mais. Essa dieta generalizada, ela se reflete também numa dentição generalizada, né? Então, se vocês olham, a gente tem, né, os dentes especiais para cada coisa, né, para cortar, para triturar, mastigar, mas a dentição primata, né, de modo geral, é bem genérica, né, e muito diferente de dentições muito especializadas, né, como a gente vê em herbívoros ou como a gente vê em carnívoros, etc. Bom, nós somos seres incrivelmente visuais, né, então, exceto primatas que secundariamente, né, se adaptam à vida noturna, mas a maioria dos primatas tem essa visão em 3D, né, colorida. Essa visão ela é importante para a gente ver as coisas se movimentando no ambiente, né? E talvez isso explique por que nós gostamos tanto de televisão, videogame, Candy Crush, né? Aqueles joguinhos de celular, Instagram, videozinho, tudo que é colorido, tudo que se mexe, os primatas absolutamente adoram, né? Essas nossas novas tecnologias são muito boas para nos entreter, né? E também espera-se, né? Primatas gostam muito de PowerPoint, slides, figurinhas e tudo mais, né? O fato da gente fazer essas aulas ilustrativas é um pouco isso. Em contrapartida, nós temos um olfato absolutamente ridículo, né? Se comparado, por exemplo, às capacidades do seu cachorro, né? Teu cachorro, quando você volta para casa, ele sabe exatamente tudo que você fez, o que você comeu, com quem que você andou. Eles vivem em um mundo que é muito distinto do nosso, né? Nós temos realmente um olfato muito ruim, que é compensado aí por uma visão bastante desenvolvida. E para quem tem alguma basezinha, né, de ciências naturais, de biologia, enfim, talvez já tenha ouvido esse nome seleção K, né, que é um modo de você resumir algumas características de vida de seres vivos, né? Então, primatas em geral, né, eles podem ser caracterizados por essa seleção K. E vocês podem pensar essa seleção como algo que tudo acontece devagar, tá? Então, você tem criaturas com uma maturação sexual tardia, né? As ninhadas são pequenas, né? Pensa, a ninhada de Homo sapiens é 1, quando é 2 é incrível, né? Quando é 3 é extraordinário, quando é 4 sai manchete de jornal e tudo mais. Então, as ninhadas são pequenas, né? Essas gestações são longas, vocês têm um intervalo grande entre ninhadas, entre a prole, porque essa prole, ela se desenvolve de maneira muito lenta, né? Ela precisa de muito cuidado para se desenvolver, né? E essa ideia, assim, de que tudo acontece devagar, nos dá, então, uma grande longevidade relativa, né? A gente pode pensar o oposto da seleção K, que se chama seleção R. Pensem na seleção R animais, por exemplo, como camundongos ou gatos, né? Em que você tem no intervalo de 1 ano dezenas ou centenas de ninhadas, né? São animais de crescimento rápido, de intervalo curto, né? Entre proles, etc. Então, primatas são mais lentos, né? Fazem tudo um pouquinho mais devagar em termos desse ciclo de vida, desse desenvolvimento. E, de modo geral, são seres diurnos, né? O que também explica a nossa visão colorida e tudo mais.
E tem um comportamento que é social, que é complexo, que é flexível, né? O aprendizado é importante, né? Então, assim, no nosso caso, nós, quando crianças, né, aprendemos muitas coisas, né, incluindo uma língua, mas a gente também aprende, né? Aprende a brincar, aprende a, a fazer ferramentas, aprende, enfim, se você fosse, né, um bebezinho Homo sapiens lá de 200 mil anos, você ia aprender a fazer fogo, você ia aprender a fazer um monte de coisas. Hoje a gente aprende outras coisas, né? E já adianto para vocês, né? Em alguns grupos primatas o uso de ferramentas é importante, né? Então nós Homo sapiens somos incríveis nesse sentido, né? Se vocês olharem em volta agora de vocês, quase tudo que vocês veem em volta de vocês é ferramenta, né? É algo que te ajuda, que serve como uma espécie de extensão do seu corpo para fazer alguma tarefa, né? E aí coloquei para vocês, né, a figurinha aí dos nossos primos chimpanzés, mostrando aí a criancinha chimpanzé também, né? Ela aprende com os pais, aprende como que se comporta socialmente, aprende a usar ferramentas, tudo isso é característica de primata. Bom, muito bem. Se eu tivesse que escolher uma única característica importante para definir a nossa linhagem, né? Então as criaturas que compõem, deixa eu sair daqui e para colocar uma coisa no slide que é importante, né? Que é esse termo hominíneo, né? Então, quando a gente vai falar das criaturas que fazem parte da nossa linhagem, da nossa família, da nossa árvore evolutiva, a gente vai falar de hominíneos, tá? Esses hominíneos, eles então são caracterizados principalmente por essa locomoção bípede, tá? A bipedia é uma marca tão importante, né, da nossa linhagem e em parte também do que nos faz humanos, né? Que vocês têm aí na figurinha o Pluto e o Pateta. O Pluto, ele é o cachorro de estimação, né? Então ele é quadrúpede, é um cachorro normal. E o Pateta não, né? O Pateta, ele é amigo do Mickey, ele tem um trabalho, ele sai, ele tem uma casa, ele leva o Pluto passear, né? Então, assim, essa questão da bipedia é algo que realmente acaba se tornando aí uma marca meio da humanidade, né? Então, todos os nossos ancestrais, todas as criaturas minimamente relacionadas aí à nossa árvore são caracterizadas por esse andar bípede. Tá? Tudo bem, gente? Vocês sempre podem interromper, tá? Outras coisas importantes também é pensar o que poderia ter selecionado essa bipedia, né? Porque é um modo de locomoção tão especial, digamos assim, ou tão raro, né, da gente ver no mundo vivo, que aí tem um monte de hipóteses para se pensar sobre isso. O que a gente sabe é que o andar bípede é realmente um modo de locomoção de muita eficiência energética para você cobrir distâncias consideravelmente longas, tá? E isso possivelmente, talvez, então, essa eficiência da energia da locomoção, junto talvez com questões de termorregulação, tenham sido as forças seletivas mais importantes para nos tornar bípedes. Vamos lá. E aí outra coisa também, então aqui, só para que vocês se localizem, né, na nossa diversidade, na nossa árvore, com mais ou menos todos os fósseis, né, que fazem parte aí da nossa linhagem. Então vocês têm, a partir de mais ou menos uns 7 milhões de anos, os primeiros fósseis que são considerados como possivelmente bípedes, tá? Então, lembrem-se, se a bípede está na nossa linhagem, né, pode ser chamado de hominíneo, faz parte do nosso grupinho, tá? Então, vocês vão ver que pesquisadores são um pouquinho obcecados, né, em testar essa bipedia a partir das evidências anatômicas observadas nesses fósseis. Muito bem. Vocês vão ver também, então, que esses primeiros fósseis, eles
possivelmente, né, ser que realmente são bípedes, porque são poucos fósseis, a gente não tem muita informação, eles teriam uma bipedia habitual, né? Então eles teriam parte comportamento bípede, né, andando nas duas pernas, mas também seria uma mescla com um certo comportamento nas árvores também, né? E isso é algo que se vê depois no segundo grupo aí que faz parte da nossa família, que são os australopitecos. Muito bem, então a nossa história começa lá por volta de 7 milhões de anos, né? E esses que vocês veem na tela são os primeiros fósseis supostamente considerados bípedes, tá? Tem muita discussão sobre isso. Não se tem muita coisa sobre eles, né? Se a gente juntasse todos os pedacinhos que foram encontrados até agora, eles caberiam numa sacola, realmente ia ser pouco material. Enfim, mas se supõe então que são bípedes, portanto, parte da nossa família, portanto, hominíneos, né? E é importante, né, que vocês saibam que tem essas 3 espécies, mas eu não vou me deter muito nelas. O que eu vou falar, talvez com um pouquinho mais de detalhe, é sobre australopithecus, né, que aí não se tem dúvida que são criaturas bípedes, né, ou seja, realmente não tem discussão. Sim, diga. No slide anterior... Opa. Então, esses mais antigos, os fósseis mais antigos, eles foram descobertos recente, né? Recente mais ou menos, né? Nos últimos 20 anos, por aí. Últimos 15 anos. Sim, sim. Por quê? Na verdade, eu tenho um artigo sobre o Ardipithecus, Uhum. de 2006, que ele tinha sido recém-descoberto. Assim, 2006. Os outros acho que são mais recentes ainda. esse Ardipithecus, né, tem essa edição da Science, né, que é mais recente, mas assim, os primeiros pedacinhos, né, digamos assim, foram descobertos nos anos 90, acho que 94, se não me falha a memória, pelo Tim White. E depois eles prosseguiram escavando, e aí demoraram um tanto para processar todo esse material, né, reconstituir também, agora se reconstitui tudo digitalmente, né, então você escaneia os pedacinhos e junta no computador. E aí que saiu essa edição de Science, que é um pouco mais recente, mas já tem lá uma década, pelo menos, né. Enfim, então o Ardipithecus realmente, assim, entre a descoberta e a publicação completa, demorou um tanto, né? Demorou umas décadas, na verdade. E tudo isso porque dá para ver, né, pela capa da Science, esse é um dos indivíduos, mas eles estão realmente muito fragmentados, né? Então, fazer essa reconstituição da pelvis, né, que é um osso todo, uma forma, assim, um pouco peculiar, né? Enfim, tudo isso toma tempo, né? Mas então, sim, o que é legal em paleoantropologia é que, na verdade, assim, qualquer dia você pode acordar e meio, não que mudou tudo, mas assim, algumas coisas mudam radicalmente, né? Esses fósseis mais antigos realmente são coisa dos últimos 15 anos, né? Que se tem descoberto e se tem publicado, tá? Tudo bem? Sim, tudo bem, obrigado. Muito bem. Nossos australopitecos, ao contrário, né, eles já são conhecidos, não assim, né, com todo o conhecimento que a gente tem hoje, mas os primeiros fósseis são conhecidos já do começo do século XX, né? E atualmente a gente tem muitos espécimes, né? Então, assim, tem mais de um indivíduo, a maioria das espécies de australopitecos tem mais de um indivíduo que já foi encontrado,
o que é legal, porque nos dá assim, uma ideia tanto de diversidade intra, quanto de diversidade interespecífica, né? Esses são fósseis que ficam aí na faixa de 4,2 a 1,2 milhões de anos, então tem aí uma amplitude cronológica considerável, né? Pensa bem, gente, nós, Homo sapiens, estamos aqui no planeta há 200 mil anos, tá? Então, ó, a gente tem ainda que comer muita poeira para chegar, né, nessa amplitude cronológica, né? Claro, essa amplitude cronológica se refere ao gênero Australopithecus, tá? Mas mesmo assim tem algumas espécies de Australopithecus bem longevas, né, que duram aí um bom 1 milhão de anos, como é o caso do Australopithecus afarensis, né, que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, que é o do famoso fóssil da Lucy. Muito bem, uma coisa importante é que tanto os australopitecos quanto, né, esses nossos primeiros fósseis, eles foram encontrados na África, né? Essa é realmente nossa origem, tanto em termos de árvore evolutiva, quanto também especificamente em termos de Homo sapiens, né? Nós, há 200 mil anos, nos originamos, né, na África também. Então, por enquanto, a nossa evolução humana está restrita à África, né? Tem esses primeiros bípedes que foram encontrados na África e os australopitecos que também foram encontrados na África. Esses nossos australopitecos, a gente não tem dúvida de que eram bípedes, mas eles deviam ter essa locomoção meio misturada, né? E eram criaturas, enfim, aqui, ó, trouxe um, né, para vocês. Eram criaturas um tanto quanto prognatas, né? Então elas têm essa projeção da face, que é importante. Seres pequenininhos, tá? Não tinham essa média de estatura que nós, Homo sapiens, temos. E a gente pode supor, né, uma diversidade dentro desse grupo de australopitecos, né? Uma diversidade de dieta, uma diversidade de dentição. Então tinham os mais robustos, tinham os mais gráceis, né? E uma diversidade também em termos da distribuição geográfica, né? Então, vocês têm sítios muito importantes no leste da África e também no sul da África, né? Então, a gente pode imaginar uma exploração de diferentes ambientes entre mais ou menos 4,2 e 1,2 milhões de anos. Aqui, eu sempre falo, né? Os australopitecos são criaturas pequenininhas, mas realmente elas eram pequenininhas, né? Tinha uma média de estatura e de massa bastante baixa, né? Em consideração ao Homo sapiens. E eu não sou o Homo sapiens mais alto do mundo, embora esteja aí na média das mulheres brasileiras. Mas, enfim, então vocês podem imaginar essas criaturas pequenininhas, né? Na África. E justamente, né? Durante a presença, né, desses australopitecos no mundo, é que nós vemos as primeiras evidências de ferramentas de pedra lascada, tá? Há 3,3 milhões de anos. Essas ferramentas não eram algo assim muito complexo de se fazer, mas basicamente, então, você tem uma pedra, um seixo, que você bate com outra e tira, então, uma ou várias lasquinhas, né, que vão servir para cortar, para processar teu alimento, etc. Então, a gente imagina que existisse já o uso de ferramentas talvez menos modificadas, né? Mas há 3,3 milhões de anos nós temos as primeiras ferramentas de pedra lascada, e que são, assim, um marco importantíssimo, né, na nossa história evolutiva. Muito bem. E aí, então, nós estamos mais ou menos por aqui, né? As primeiras ferramentas de pedra lascada. E uma espécie de australopithecus, né, na própria África, provavelmente, então, dá origem ao que seria o nosso gênero, o gênero Homo, tá? Esse nosso gênero Homo, apesar de eu não gostar muito, né, dessas figurinhas lineares, mas o que é importante? O que vocês estão vendo na tela é uma comparação, né, para vocês terem uma ideia em termos tanto do prognatismo, né, ou seja, da projeção da face em relação ao neurocrânio, quanto do aumento do tamanho desse neurocrânio. Tá? Então, a gente tem os nossos australopitecos,
que eram criaturas encefalizadas, né, mas que eram muito prognatas. E depois vocês têm os primeiros representantes de gênero Homo, que já são criaturas menos prognatas, né, e com um aumento considerável e importante de tamanho de crânio, tá? Outra coisa importante também que acontece no gênero Homo é o estabelecimento da estatura, né? Ou, como as pessoas falam na rua, a altura dessas espécies, mais ou menos no que é a nossa média de Homo sapiens, tá? Então, você não tem mais lá os australopitecos, né? Os pequenininhos, já os nossos primeiros Homo, mais ou menos, tem, em termos de população, uma média de estatura semelhante à nossa, e igualmente, né, uma proporção de braços e pernas semelhante ao nosso, o que nos dá uma ideia que aí nós nos tornamos bípedes obrigatórios. Tá? Nós não estamos mais que nem os australopitecos, passando parte do dia em cima de uma árvore, não. Né? Nós nos tornamos bípedes obrigatórios, e talvez alguns de vocês, né, já tenham tentado escalar, subir árvores. Nós não somos bons para isso, né? Somos realmente bem ruinzinhos, mas, em compensação, agora a gente tem, né, uma bipedia estabelecida, que deve ser, né, energeticamente vantajosa e tudo mais. Muito bem, então esse é o slide, né, que vai resumir aqui, né, o que acontece. Então, esse gráfico, vocês veem em vermelho os australopitecos, né, com uma média de tamanho de cérebro. E o nosso gênero Homo, e aí vocês veem, né, os pontinhos verdes, eles vão assim praticamente ascendentes, né? Então a gente tem uma tendência a aumento de tamanho de cérebro, né, até chegar a nós e a neandertais, né, que somos os mais encefalizados em relação a tamanho de corpo, tá? E os esqueletos que vocês veem aí também é uma comparação, né, entre o que seria um Homo erectus, que é desses homos mais antigos, né, de mais ou menos 2 milhões de anos aqui, e o que seria um Australopithecus, que na verdade é o esqueleto da nossa Lucy, né? Então dá para entender que realmente tem uma diferença de forma de corpo, de proporção, de membros, e de estatura também, tá? Esses nossos Homo erectus, eles começam a fazer umas ferramentas de pedra lascada um pouquinho mais complexas, digamos assim, né, de se fazer, que é o que vocês veem aí em cima. A gente chama Shewlense, vocês, né, não precisam se preocupar com isso, mas são ferramentas um pouco mais difíceis de serem feitas do que essas daqui, que são só lascadas, né, para retirada de algumas lascas. E que mais? E é quando a gente também tem evidência do uso sistemático e sustentado, digamos assim, do fogo, né? Então, esses são marcos importantes na nossa história evolutiva. Esse nosso Homo erectus, então, até onde se sabe, a primeira criatura da nossa família que sai da África, né? E aí vai para alguns lugares que vocês veem aí no mapinha, incluindo de Manise, na Geórgia, e alguns lugares da China e de Java. Tá? E, então, tem essas saídas da África, não se sabe muito bem por quê, talvez seguindo rebanhos, né, de herbívoros. Você, de tempos em tempos, tinha, né, uma troca de faunas entre Eurásia e África. Enfim, é um pouco de um mistério, porque algumas populações de Homo erectus saem da África. O fato é que alguma população desse nosso Homo erectus que fica na África, né? Então, quando a gente fala das migrações, os lugares não ficam vazios, né? Os que saem são algumas populações que vão sair de lá. Alguma população de Homo erectus que permanece na África acaba dando origem ao que seria, então, o ancestral comum entre nós e neandertais, né? Então, se a gente pudesse falar de espécies mais próximas a nós, incluindo espécies extintas, certamente neandertais, né, seriam
seriam aí os nossos primos, né? Como eles se extinguiram também, então a gente fala que atualmente são os chimpanzés, né? Mas se a gente olhasse dentro da nossa linhagem, podia pensar nesses nossos neandertais. Essa espécie, então, que seria o último ancestral comum entre sapiens e Neandertal, tem esse nome um pouco complicado, né? Homo heidelbergensis, porque o fóssil que deu origem, né, à espécie foi encontrada em Heidelberg, na Alemanha. E, embora eu não goste muito dessa expressão intermediários, eles realmente são um pouco intermediários entre Homo erectus e nós em Neandertais, né? Então, assim, eles têm o cérebro maior que Homo erectus, mas menor que nós e os Neandertais, né? Eles são menos prognatas que Homo erectus, mas ainda mais, um pouquinho mais prognatas que nós em Neandertais, assim por diante, tá? Então, assim, levem com muitas aspas esses intermediários, no sentido que realmente vocês veem uma mudança aí entre o que seria Homo erectus, os primeiros Homo, esse nosso Homo heidelbergensis, e a ramificação de Homo heidelbergensis, dando origem possivelmente a sapiens na África e a neandertais na Europa, tá? Então esse é o nosso mapinha de Homo heidelbergensis. Então a gente imagina que uma população de Homo heidelbergensis na África dá origem a nós, Homo sapiens, por volta de 200 mil anos, e que alguma outra população de Homo heidelbergensis lá na Europa dá origem, mais ou menos 200, talvez 300 mil, aos neandertais. Em Homo heidelbergensis, a gente começa a ver alguns comportamentos um pouco mais complexos, né? Então, lembrem-se que o uso do fogo já é bem estabelecido desde Homo erectus, tá? Então, esses são conhecimentos que vocês podem imaginar que eles vão se mantendo, né, ao longo do tempo. Mas também a gente começa a ver, por exemplo, evidência de caça de grandes mamíferos, né? Então, esse pedaço de osso que vocês veem aqui é um pedaço de crânio de rinoceronte, tá? Que foi caçado. Tem também essas lindas lanças de madeira, são umas lanças bem compridas e finas, lindamente preservadas, encontradas na Alemanha, né? E que também são evidência de caça, esse nosso Homo heidelbergensis. E tem 3 evidências que a gente pode começar a interpretar como origens de algum tipo de comportamento simbólico ou algo assim. Uma está aí à esquerda de vocês na tela, é uma figurinha, mais ou menos desse tamanho, bem pequenininha. Na verdade, assim, é uma rocha que já tem mais ou menos esse formato, mas que dá para ver que algum Homo heidelbergensis tentou enfatizar algumas características, tá? Então, o que parece que é uma cabeça, né? Uma coisa meio antropomórfica, né? Tem uma forma um pouco de pessoa. Que parece que é o pescoço, parece que alguém realmente tentou raspar, gastar, né? Para deixar ele mais evidente e tudo mais. Embaixo vocês têm uns risquinhos aí, um criss-cross, feito numa tíbia de elefante também, uma espécie de desenho, enfim. E talvez, né, você tenha acumulação de corpos de maneira intencional, mas não se sabe se de maneira intencional como ritual ou só de maneira intencional para se livrar de um cadáver, né, que é uma coisa mal cheirosa, atrai carniceiros e tudo mais. Então tem esse sítio na Espanha que chama La Grandolina, onde vocês têm então a evidência do depósito de corpos, né, que são jogados aí nesse buraco, né, que é de um sistema kárstico, né, de um sistema de cavernas. Enfim, não dá para saber a razão por isso, mas você tem esse acúmulo de corpos que parece ser um acúmulo de corpos intencional, né? Não é que as pessoas andavam, tropeçavam e caíam, e tampouco não são corpos que são, por exemplo, acumulados
por ação de água, né, nesses sistemas de caverna e tal. Então, a gente começa a ter aí alguma dica, né, do que seria um início, talvez, né, de um comportamento simbólico, ou pelo menos de um comportamento mais complexo, né, com caça de grandes animais e tudo mais. Então, nós e Neandertais, né, acho que somos espécies igualmente fascinantes. Neandertais foram, né, uma espécie europeia, então vocês têm os Neandertais que surgem na Europa e eventualmente ocupam, né, até o Oriente Médio. São criaturas aparentemente tão incríveis como nós, né, com cérebros muito grandes, com evidência de comportamento simbólico. Então, a gente tem pinturas nas cavernas atribuídas aos neandertais, né? A gente tem evidência de confecção de adornos, né, feitos pelos neandertais. Embaixo aí no slide vocês têm um círculo de estalactites com fogueirinhas intercaladas, que também é relacionado, né, à ocupação neandertal na Europa, enfim, toda uma miríade de comportamentos interessantes e que nos dão boa evidência, né, de comportamento simbólico neandertal. E nós, Homo sapiens, né, somos uma espécie africana, possivelmente tem assim, nos últimos anos, né, algumas propostas de fósseis mais antigos. Então, tem um fóssil de 300 mil anos do Marrocos, né, que foi proposto como sendo talvez um Homo sapiens bem antigo. O que se tem de bem estabelecido são esses fósseis do leste da África, né, da região da Etiópia, datados em aproximadamente 200 mil anos. Né? Esses são fósseis que ninguém tem dúvida que realmente sejam Homo sapiens, e essa é a capa de Nature que vocês veem aí. Então, vejam a diferença, né, entre nosso esqueleto e esqueleto de Neandertal. Então, nós, Homo sapiens, nós como espécie que nasce na África, né, nós somos criaturas esguias, né, nós somos criaturas tropicais. Os nossos Neandertais são criaturas mais atarracadas, né, tem algumas hipóteses sobre essa anatomia, tem a ver com o clima frio da Europa, né, afinal era do gelo, nessa época aí de 200 mil até mais recente. Enfim, então vocês têm aí as duas espécies, né, que eventualmente acabam se encontrando aí pelos eventos de dispersão, né, desses Homo sapiens quando eles saem da África, né. Vocês vão ver muitos mapinhas sobre migração, dispersão, expansão, etc., de Homo sapiens, né. O que é importante também é a gente pensar que, assim como o Homo erectus, quando sai da África, assim como o Homo heidelbergensis, né, essas saídas, claro, não deixam a nossa África vazia, né, ela é uma saída de algumas populações de Homo sapiens, né, sendo que algumas vão para a Eurásia, para a Oceania, né, outras vão para o Oriente Médio, outras vão para a Europa, né, quando chegam no Oriente Médio, na própria Europa, acabam se encontrando com neandertais. Então é interessante, né, a gente pensar como que se deu essa relação, né, essa coexistência sapiens-neandertal, né. E o que é bacana também pensar é o que segue acontecendo na África, né, com as nossas populações de Homo sapiens se dispersando dentro do território africano, né, colonizando esse vasto território que também é muito diverso, né, em termos dos ecossistemas, dos recursos, e etc, etc. E uma talvez, né, das evidências mais excitantes dos últimos anos seja a evidência de cruzamento, né, entre sapiens e outros hominíneos, né, outras criaturas agora extintas, conforme você tem essa dispersão de sapiens saindo da África e indo para outros lugares, né? Então, o que a gente sabe certamente é que tem pelo menos 2 eventos de cruzamento sapiens com neandertais,
E o que quer dizer, então, que dependendo da sua origem, né, se europeia, asiática ou africana, você carrega um pouquinho de Neandertal, um pouquinho mais de Neandertal ou nada de Neandertal. Né? Então, o que se sabe? Neandertais nunca se expandem, né, para a África, então você não tem evidência de contribuição de genomas neandertais em africanos, mas vocês têm evidência de contribuição neandertal tanto em europeus atuais, né, quanto em asiáticos atuais. Né? Então, isso é algo interessante, né, que nos diz um pouco sobre essa relação entre essas espécies que eventualmente coexistiram. Né? Perguntas, gente? Perdão, eu falei contribuição Neandertal em asiáticos, mas não, né? A contribuição em asiáticos é de um outro hominídeo, né? Do qual a gente sabe muito pouco, mas que foi descoberto em um sítio na Sibéria, né? Mas que possivelmente tinha uma área de ocupação maior e que vocês têm evidência de cruzamento com sapiens e que até hoje pode ser observado em alguns grupos asiáticos, tá? Que é esse hominídeo que eles chamam de denisovano, enfim, uma outra história. Ou seja, né, esses estudos de genomas antigos realmente contribuíram muito, né, para a gente entender como que essa expansão sapiens acontece para fora da África e como que poderia ter sido essa relação entre diferentes espécies, né, incluindo aí cruzamento entre diferentes espécies. Legal, bom, foram 7 milhões de anos mais rápidos, né, da história da humanidade. Não quero dizer que eu realmente me orgulhe particularmente disso, mas aí eu queria também contar um pouco para vocês de alguns aspectos importantes de história evolutiva mais recente, né, que tem a ver com nós mesmos, Homo sapiens. Bom, então nós temos a nossa origem há 200 mil anos na África, tá? Depois tem as expansões Homo sapiens pelo mundo, né, que inclui aí encontros e coexistência com neandertais e com outros hominíneos. Eventualmente, todos os hominíneos remanescentes no mundo, digamos assim, se extinguem e sobramos nós, né? O que é importante é que nos últimos 10, 12 mil anos, né, o que coincide de maneira geral com o início do Holoceno, né? Vocês que são da GEO estão habituados, né, a esses nomes, né, de períodos geológicos. Então, nesses últimos 12 mil, 10 mil anos, o que acontece é uma mudança muito importante no estilo de vida da nossa espécie, né? Então, aqui coloquei para vocês num quadradinho o que seria, então, essa revolução agrícola, né? Que, na verdade, é o início da domesticação de plantas e de animais que acontece, né, por volta ou a partir de 12 mil anos em diferentes partes do mundo e domesticando diferentes espécies de plantas e animais. Tá? Então, assim, não um fenômeno absolutamente sincrônico, mas que você começa a ver em diferentes partes do mundo, mais ou menos a partir dessa época. E nos nossos últimos 250 anos, né, a gente tem aí a nossa Revolução Industrial, onde você tem a produção desses alimentos em escala industrial, né? Então tem uma indústria de alimentos, né? Onde tem comércios importantes, trocas importantes, né? E tudo isso acontece concomitante, sincrônico ao que seria uma revolução tecnológica, né? Então, em termos das grandes inovações tecnológicas que a gente tem nos últimos 250 anos. Então, esses dois acontecimentos, digamos assim,
acabam por modificar drasticamente, né, o estilo de vida que a gente tinha antes dessa domesticação de plantas e animais em relação ao que nós somos agora, né? O que é importante, então, é a gente pensar, né, que por quase 99% da nossa história, então pensa lá os primeiros Homo sapiens, lá de 200 mil anos na África, a maior parte da nossa história evolutiva, nós fomos caçadores-coletores, né? Então, isso implica em grupos pequenos, né, que vivem, como o próprio nome diz, da caça e da coleta, então, da caça de animais, da coleta, né, de plantas. Esses grupos, eles são mais ou menos móveis no território, né, para poder explorar os diferentes recursos que são, que podem ser sazonais, né, nesse território. Então, você sabe que na primavera, naquela parte do seu território, tem uma planta que é um recurso importante. Então, você tem essa movimentação, né, desses grupos, que são grupos pequenos, né? Grupos pequenos, embora eles não sejam totalmente sem nenhum tipo de hierarquia, mas é mais fácil você manter uma certa igualdade, né, entre as classes. Você tem, é claro, classes relacionadas à idade, a sexo, a gênero, né? Mas você tem mais ou menos algo que não é muito hierárquico, né, nesses grupos pequenos. O que acontece quando a gente adota a agricultura ou seja, começa, né, a domesticar plantas, começa a domesticar animais, como consequência tem um crescimento demográfico muito grande, né? Vou explicar para vocês as razões disso. Esse crescimento demográfico, então, ele faz com que nós tenhamos que nos organizar socialmente de maneira diferente, né? Então, você tem mudanças importantes na organização social, você tem criação de classes sociais, de hierarquias, né? De especialização, né? Então, que grupos que vão fazer o quê naquela sociedade. Junto com a nossa domesticação de plantas e animais, vocês têm o fenômeno do sedentarismo, né? Porque agora você tem que ficar lá no seu território para tomar conta das plantas, né? Você tem que arar, semear, regar, tirar as ervas daninhas, tem que colher, tem que processar aquele alimento, você então se torna sedentário, né? E isso, é claro, né? Conforme você tem uma intensificação dessa agricultura, você tem então as mudanças que são tanto tecnológicas quanto as mudanças ecológicas, né? De uso do nosso espaço, de uso do nosso ambiente. Aqui só para vocês terem uma definição formal, né, dessa domesticação. Então, o que acontece na domesticação? Você tem uma espécie selvagem, pode ser uma planta, pode ser um animal, e você vai controlar e manejar os ciclos de reprodução dessas espécies, de maneira a selecionar características que são interessantes para você, tá? Então, no caso das plantas, a gente pode pensar, por exemplo, eu quero uma verdura que tenha as folhas grandes. E aí você vai selecionando, né, aqueles espécimes, aquelas linhagens que têm as folhas maiores. Então, não, o que me interessa é uma planta que tem um tubérculo grande. Então, vou selecionando, né, os indivíduos que têm os tubérculos maiores, né? Vai fazendo uma seleção artificial mesmo. No caso dos animais, me interessa, então, selecionar uma vaca, um boi que tenha muita carne, ou uma vaca que dê muito leite, né? Então, você vai manejando, vai selecionando as características que mais te interessam, né? E aí tem aí para vocês alguns exemplos de domesticação, tanto de plantas, então vocês veem a partir de uma espécie selvagem, vocês conseguem, a partir de seleção, o que hoje em dia a gente chama de brócolis, couve-flor, repolho, couve de Bruxelas e mais duas variedades que não sei bem aí a tradução. E também, se vocês olharem aí no exemplo dos animais, tem então, né, toda uma seleção a partir do que seriam os bovinos, né,
os ancestrais dos nossos bovinos até atualmente, né? Ou os ancestrais, por exemplo, dos suínos, dos caprinos e assim por diante. Só para a gente ter uma ideia, quando a gente fala de agricultura, muita gente pensa no crescente fértil, né? No Oriente Médio, mas o que é importante é que esse é um fenômeno que, a partir do começo do Holoceno, ele pode ser visto em outras partes do mundo, né? Então, o Oriente Médio é um lugar importante, mas você teve grupos que criaram, né, inventaram essa domesticação de plantas na África, na Ásia, na Oceania e nas próprias Américas, né? Então, aqui a gente, nas Américas, tem algumas coisas importantes, né, que foram domesticadas, incluindo milho, batata, mandioca, né, para a gente aqui, que é do Brasil, enfim. E, igualmente, o Centro de Domesticação dos Animais, né, que nesse caso, realmente, a Eurásia seria o grande centro de domesticação de animais, que depois são trazidos, né, para os outros lugares. No caso aqui das nossas Américas, nossas domesticações foram um pouquinho mais discretas, né? Então, a gente tem na América do Norte 2 aves, e na América do Sul, porquinho da Índia e 2 camelídeos, né? A lhama e a nossa alpaca. Nada mais do que isso. Tá, e aí só um detalhe, né? Para vocês terem um close aí dessa região do Oriente Médio, onde você tem a domesticação basicamente das espécies principais do que nós conhecemos, né? Em termos de gado, suínos, ovelhas e cabras também. O que é importante é que, quando você tem essa domesticação de plantas ou de animais, né, isso acaba modificando o teu crescimento demográfico, né? Então, deixa eu ver se... Não está aqui. Acaba modificando o teu crescimento demográfico. Por quê? Porque você tem agora a possibilidade de ter um desmame prematuro desses bebês. Você tem, então, a substituição da amamentação por essas papinhas, né? Que depende de que lugar do mundo você está, né? Podem ser papinhas de milho, de arroz, né? De batata, enfim, são essas comidinhas bem moles, né? Que você pode dar para as crianças. Então, você tem um desmame precoce com uma substituição, né, da amamentação por essas comidas que agora você tem, né, as plantas domesticadas. Isso te dá um intervalo entre partos, né, entre prole menor, né, e isso acaba causando um crescimento populacional maior, né, numa taxa maior. Então, esses nossos grupos agricultores, né, quando você compara com caçador-coletor, eles realmente têm mais filhos num curto intervalo de tempo, tá? E mesmo que a mortalidade ainda fosse alta nessa época, né, a gente pode pensar uma época que não tem vacina, não tem antibiótico, não tem saneamento, né? Ainda assim, essa maior quantidade de crianças nascendo acaba impulsionando aí os parâmetros demográficos. Então, o que se vê em muitas partes do mundo é que esses grupos de agricultores ou de pastoralistas, né, os que domesticaram animais, eles vão se expandindo, né? Por quê? Porque você tem mais gente, você precisa de mais terra, né, para alimentar todas aquelas pessoas, e isso é um processo que parece que não tem mais fim, né? Quanto mais gente você tem, mais terra você precisa, e aí mais crianças vão nascendo, e aí você, né, acaba realmente se expandindo por vastos territórios. Então, o que a gente vê em boa parte do Velho Mundo é isso. A expansão dessas pessoas, desses grupos agricultores, pelos territórios, né? E junto com essa expansão, você tem um marcador muito interessante, que é a língua, né? A família linguística, o tronco linguístico associado a esses grupos agricultores. Então, a gente estima, né, que atualmente 90% das pessoas, né, no mundo falam línguas que se expandiram com a agricultura. Tá? Então, olhem para o mapa aí na tela de vocês e vejam, né, que
vocês têm os grandes grupos linguísticos distribuídos nesse mapa e que tem a ver com a expansão de grupos agricultores, né? Então, quer dizer, esses grupos agricultores, pelo menos no Velho Mundo, eles acabam extinguindo, né? Enfim, causando extinção da maioria dos grupos caçadores-coletores, né? Simplesmente porque eles têm mais gente, né? Então, eles vão se expandir, vão pegar território e vão crescer. Né? A nossa língua portuguesa, né? É uma dessas línguas de família de grupo indo-europeu, assim como francês, italiano, espanhol e outras línguas também que não são línguas latinas necessariamente, mas que são da nossa família indo-europeia, né? Igualmente, se vocês olham para a África, vocês vão ver, né, que tem muitas línguas, muitos grupos de línguas que também dominam, né, esse território e que tem a ver também com a expansão de agricultura, igualmente na Ásia, igualmente na própria Oceania, né? Diferentes cultivares, né, diferentes plantas domesticadas, claro, tem uma ligação mais ou menos com a família, com o grupo linguístico que está se expandindo, né? Então, por exemplo, se a gente olhar aqui no Sudeste Asiático e na Oceania, essas línguas em azul anil, né, que são do grupo austronésico, elas se expandem já no fim do Holoceno e estão relacionadas a cultivo de arroz, né? Então, assim, são fenômenos que são relativamente bem estudados. Aqui só para mostrar para vocês que as Américas nós somos um pouquinho diferentes. Nós não temos assim os grandes grupos linguísticos, ou pelo menos tão marcados, né, quanto no Velho Mundo. Parece que tem uma diversidade de eventos ou de respostas, né, que acontecem apesar de também ter a expansão, né, de grupos linguísticos associados à expansão de agricultura, né? No Brasil, vocês podem ver aí, né, os grupos Tupi, os grupos G, né, tudo isso tem a ver com alguns eventos de domesticação. Mas, de modo geral, as Américas ainda seguem mais diversas, né, do que o Velho Mundo. Importantíssimo é a gente tomar muito cuidado, né, com essas correlações entre genes, culturas e línguas. As expansões dos agricultores são um exemplo clássico disso, mas a gente sabe que tem limitações nessa correlação, nessa comparação, tá? Então, só para vocês terem ideia que tem lá seus problemas, suas limitações, mas, guardadas as devidas limitações, dá para entender que muitos grupos agricultores vão se expandir levando seus genes, levando sua cultura e levando a sua língua, né, o seu grupo linguístico, enquanto se dispersam. Muito bem. E o que acontece a partir da agricultura, então, e dessas mudanças demográficas, né, e dessas expansões da agricultura, é o que a gente chamaria das origens da civilização, né? Então, você tem tanta gente, né, e você tem, assim, uma produção de alimentos grande, né, que você começa a poder estocar esses alimentos, você pode vender esses alimentos, você pode trocar esses alimentos com grupos vizinhos, né? Então, você começa a ter uma organização dessa produção de alimentos, organização dessas pessoas, né? Esse mundaréu de gente tem que ser organizado. Então surgem as primeiras vilas, as primeiras cidades, né? Onde você tem realmente assim um sedentarismo grande, né? As pessoas moram naqueles lugares e lá ficam, né? Essas vilas e cidades, você tem que ter uma organização social. Então quem faz o que na cidade, né? Primeiro quem planta, mas também quem que processa esse alimento, quem que faz a distribuição desse alimento, quem que vende esse alimento, né? Então leva para outros lugares. Quem que vai construir as casas da cidade?
Quem vai cortar as pedras se você quiser fazer uma bela muralha em volta da tua cidade, né? Porque é um lugar de vulnerabilidade. Então, quem que vai organizar isso, né? Quem que vai ser o rei? Quem que vai ser o sacerdote? Então, você acaba criando uma estrutura social hierárquica nunca antes vista, né? Nesses termos, em que agora você tem as classes, você tem hierarquia. Com o nascimento da hierarquia, certamente nasce a desigualdade social, né? Então você tem em muitos desses casos, né, um Estado que vai centralizar o poder, que vai tentar organizar, né, essas vilas, essas cidades, e em alguns casos vocês têm grupos, né, que vão eventualmente se expandir pelo mundo, conquistar novas terras, né? Então, assim, todos os fenômenos relacionados ao imperialismo, escravocracia, tudo isso é uma consequência da origem, né, das nossas civilizações. Então, aí vocês têm a pirâmide social do Egito, né, que é algo assim bem famoso. Tem na base os escravos, depois vem os camponeses, os artesãos, enfim, é uma pirâmide simplificada, mas que dá para entender, né, que tem uma grande massa na base, né, cujo status social é muito baixo, e depois isso daí vai afunilando até chegar, né, àquela meia dúzia de pessoas que realmente tem o poder, tem o controle dessas cidades, né, e que tem alto status, que tem acesso a recursos, né, tudo aquilo que a gente infelizmente já conhece. Importantíssimo, quando vocês têm, então, as origens da civilização e a formação, né, das vilas, das cidades, até chegar a esse fenômeno, né, das megalópolis, né? Então, nós que moramos em São Paulo sabemos bem disso, né? Esses são ambientes onde vocês têm um favorecimento ao sucesso, digamos assim, de doenças infecciosas agudas, tá? Então, acho que não precisa mencionar coronavírus, né? Como ele é bem sucedido, por quê? Porque nós somos muitos, nós estamos sempre aglomerados, né? Então, assim, nós vivemos em grandes cidades, níveis de saneamento, níveis de higiene, né? Variam, né? entre diferentes locais, enfim. Então, mas a gente também pode pensar em outros exemplos históricos, né, de patógenos relacionados a doenças infecciosas agudas que se deram muito bem, né, em vilas, em cidades, em grandes cidades. Então, vocês podem pensar varíola, podem pensar sarampo, podem pensar as gripes, né? E todas essas doenças, enquanto não se tinha realmente uma vacina, e o conhecimento, né, de saneamento básico, os próprios antibióticos e outros medicamentos, né, que te ajudam aí a combater a infecção, todas essas doenças realmente resultaram em grande impacto, né, nas populações humanas. Então, a gente tem evidências, né, de pressão seletiva recente nos genomas de humanos que são relacionados a essa resposta imune a doenças infecciosas agudas, né? Então, realmente, elas acabaram moldando, né, boa parte aí da nossa história recente. Outros eventos importantes também, a gente pode pensar na invasão europeia das Américas, né, que trouxe um monte também de infecções agudas para as quais os grupos nativos não tinham resistência, né? Então, no fim, foram aí grandes aliados, né, para o extermínio, para o genocídio de grupos nativos, causando, inclusive, colapso social desses grupos, né? Isso foi observado nas Américas, também foi observado na Oceania, na Austrália, enfim, tem muitos relatos, né, dessas doenças infecciosas que simplesmente exterminaram, né, grupos nativos. O que é importante também é que essas doenças são bem sucedidas, né, nesses ambientes de aglomeração de grandes cidades, né, das próprias, mesmo das cidades, das vilas associadas às primeiras civilizações.
Então, vocês têm, por um lado, esse adensamento demográfico, né, que tem a ver principalmente com a agricultura, produção agrícola. E, por outro lado, vocês têm, né, os grupos que domesticaram animais. Quando você domestica esses animais, muitas doenças podem vir a partir dessas criaturas, né? Então, vocês podem ter tanto zoonoses, né, que são as doenças transmitidas de animais para humanos, mas às vezes essas zoonoses, no fim, elas se adaptam a humanos e se tornam doenças que são transmissíveis entre nós, né, de humano para humano. Então, de todo jeito, fonte importante aí de doenças infecciosas, né? Então, aí coloquei para vocês as figurinhas, uma estimativa aproximada, isso inclui zoonoses e zoonoses raras, inclusive, né? Uma estimativa de número de doenças que podem ser transmitidas ou compartilhadas, né, por nós e animais domesticados, e algumas são muito importantes para nós, né? Então, as gripes que podem vir, né, tanto de suínos quanto da criação de aves, né, de galinhas, enfim, mas também, né, varíola ou doenças correlatas, próprio sarampo, talvez a tuberculose, né, que tem também uma discussão sobre a origem, que potencialmente teria vindo dos bovinos. O que é interessante quando a gente trabalha com essas civilizações é que elas já têm vasta documentação, né? Então, além de esqueletos e múmias humanas, né, que são parte do registro dessas doenças atingindo populações, a gente também tem a documentação, que pode ser uma documentação iconográfica ou mesmo uma documentação escrita. Né? Então, aqui para vocês, só exemplo do Egito, né? A gente tem um monte de exemplos do Egito, enfim, rica documentação. Então, vocês têm aí uma estela mostrando uma pessoa com pólio, né? Então, ó, esse indivíduo com a perna um pouco mais fininha é uma das primeiras representações de pólio. E as próprias múmias egípcias, né? Então, esse indivíduo que vocês veem é um colapso da coluna vertebral, né? Que causa uma cifose e que é relacionado com tuberculose, tá? Então, tuberculose, se você não tratar, realmente tem implicações importantes aí para a sua saúde. E, novamente, né, tuberculose é doença que adora proliferação, aglomeração, densidade, né, gente amontoada, tanto é que até hoje é uma doença importante em presídios, né? E ainda bem se tornou mais rara, dependendo, né, da tua classe social nos grandes centros urbanos, mas ainda é uma doença importante para pessoas que moram aglomeradas, né, ou que vivem, ou enfim, ou que estão nas prisões, ou grupos sem teto também, enfim, tudo isso. A tuberculose ainda é um problema de saúde pública nas grandes cidades, dependendo do grupo social que vocês estão olhando. Muito bem. Principalmente depois a partir do começo do século XX, mas principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né, o que a gente vê é uma melhoria. Claro, essa melhoria ela não é igualmente compartilhada por todos os países do mundo, né, mas de forma geral o que se tem é uma diminuição gradual, né, de mortalidade por infecções e da própria mortalidade infantil, né. Isso tem a ver com a ideia não, né, com as ações de saneamento de remédios, né, incluindo antibióticos, muito importantes, e as próprias vacinas. Né? Então, novamente, não é algo que seja igualmente distribuído no mundo, mas, de modo geral, a gente pode pensar, né, que esse nosso século XX tem uma mudança também nesses parâmetros de saneamento, de diminuição de mortalidade, etc, etc. Então, o que vocês veem? Isso aqui é uma comparação entre mortes
no Chile no começo do século e depois no fim do século XX. Tá? E aí vocês veem, então, que no começo do século vocês têm muita doença infecciosa causando mortalidade, né? Então, tuberculose, as próprias respirações, infecções respiratórias, né? E outras doenças infecciosas. E depois, no fim do século XX, o que vocês têm são essas doenças infecciosas perdendo sua importância, ao passo que vocês têm um aumento, né? Em parte do que a gente chama de doenças de desajuste, né? Que tem a ver com então, doença cardiovascular, né, diabetes, hipertensão, obesidade, né, tudo isso tem a ver com mudanças em estilo de vida recentes, né, na nossa nutrição e níveis de atividade, principalmente, e também os cânceres, né, porque afinal, quando você aumenta a expectativa de vida, você tem muitas doenças que geralmente, né, se manifestam mais para o fim da sua vida. Bom, esse é um quadrinho antigo, né, de 2004, da Nature, mas que já fazia uma discussão sobre como nós deveríamos estar preocupados com a emergência e reemergência, né, ou seja, reaparecimento de doenças infecciosas. Né? Então, olhem aqui no quadrinho, né, nossas agora companheiras, né, de sempre não, mas dos últimos anos, né, então, ó, febre amarela, dengue, né, tudo isso, doenças que ou estavam restritas a determinadas áreas do mundo, né, e que acabaram voltando ou se espalhando, né, por áreas novas. Mas, também, né, se a gente olha para esse mapinha, consegue achar outras doenças importantes, né, como a própria SARS, o Ebola, né, que é uma doença assim, de mortalidade muito grande, enfim. Então, tudo isso, em resumo, né, o que está acontecendo agora com a nossa pandemia é algo que já vinha assim, sendo discutido, né, pelas pessoas que trabalham com doença infecciosa, porque realmente seja ligado à modificação de ambientes, né, seja ligado ao comércio de animais silvestres para consumo, ou para pet, ou para qualquer coisa, né, seja ligado às mudanças climáticas, o que a gente vinha vendo era realmente uma tendência de emergência ou reemergência de doenças infecciosas que poderiam começar a se tornar muito importantes. Né? Então, o que a gente pode pensar vamos lá, né? O que mudou desde o começo do nosso Holoceno? Né? Então, a gente tem nossos primeiros agricultores, né? Então, pensa lá os agricultores lá de 10, 12 mil anos, 8 mil anos, né? Cultivando arroz, ou milho, ou mandioca, ou batata, enfim. O que vocês têm é realmente a aquisição de novas doenças, né? Principalmente doenças infecciosas agudas, que se dão muito bem, né, nessas aglomerações, nesses novos parâmetros demográficos. Esses nossos primeiros agricultores tinham problemas nutricionais importantes, porque eles ainda não tinham redes de troca ou vastas redes de comércio, então eles comiam sempre a mesma coisa. Né? Então, se você estava lá na América do Norte e teu grupo cultivava milho, você come milho no café da manhã, no almoço, na janta, na sobremesa, né, no aperitivo. É realmente uma dieta muito monótona, né? Que agora com o nosso mundo industrializado a gente consegue manejar melhor, né? Através de comércio, de trocas com outras regiões do mundo. Nossos primeiros agricultores tinham uma maior fertilidade, né? Um maior crescimento demográfico. Isso explica por que eles acabam varrendo os caçadores-coletores da maioria das partes do mundo, né? E com eles, então, vocês têm aí as bases, né, para a criação de vilas, cidades, civilizações, né? Com tudo isso você tem, então, a criação das hierarquias, né, os inícios de desigualdade social, e que a gente até hoje, né, não saiam, né, mas enfim, imaginem como é a cidade de São Paulo, a gente sabe, né, são lugares
de desigualdade assim brutal, né? Inadmissível. Quando nós passamos, então, né, para esse modo de vida pós-industrial, ou seja, pós-revolução industrial, o que a gente tem é, graças à tecnologia, uma diminuição do nosso esforço físico, né? Então, mesmo que você seja agricultor, né, trabalhe no campo, a maioria vai ter, né, os tratores, as máquinas e ferramentas que vão fazer boa parte do trabalho, né, da colheita, da aragem, da própria semeadura e tudo mais. Então, você tem uma diminuição desse trabalho físico. E nós, então, né, que somos especializados em dar aula, trabalhar na universidade, passar conhecimento, enfim, a gente passa o dia todo sentado no computador, né? Um ou outro trabalho de campo, para quem faz trabalho de campo, enfim. Então, a gente tem menos trabalho físico, tem um excesso de oferta de alimento, né? Basta você ir no mercado, tem calorias, muito mais calorias do que você vai realmente conseguir gastar, né? Graças aos ajustes de saneamento, medicina, enfim, medicamento, vacina, antibiótico, então a gente agora tem menos doenças infecciosas, claro que isso é de modo geral, né? O mundo ainda é muito desigual nesse sentido, e nós temos essas doenças de desajuste, né? Que tem a ver principalmente com uma alimentação um pouco balanceada, com muito açúcar, com muito sódio, com muita gordura, e a falta de trabalho físico, né? Que agora com tanta tecnologia, nossa, você não precisa nem subir escada, né? Tem escada rolante, tem elevador, então realmente as pessoas se movem muito menos, né? No fim das contas, tem ainda, né, os impactos não só para nós humanos em termos de espécie, mas também tem os impactos ambientais, né, que são importantes da gente pensar. Para vocês da GEL, talvez já tenham ouvido falar, né, da ideia de cunhar o termo antropoceno, né, que seria uma nova era marcada por modificações importantes que nós estamos infligindo aí no nosso planeta, né? E aí, queria então terminar, né, perguntando para vocês se nós humanos continuamos evoluindo. Aliás, é uma das perguntas, né, da nossa atividade depois da aula. Se vocês colocarem isso no Google, vai aparecer um monte de coisas importantes, mas o que é legal é pensar que, apesar, né, de tantas tecnologias, né, nós ainda estamos sob ação, né, sob efeito, na verdade, da evolução, né? Então, aqui é um artigo já antigo, né, de 2010, mas que mostra para vocês algumas evidências de evolução recente em Homo sapiens, tá? Então, alguns genes que teriam sido selecionados mais recentemente e que estariam relacionados, por exemplo, a um auxílio na digestão de alguns compostos tóxicos encontrados em plantas, né? Então, quando a gente domestica as plantas, a gente tenta se livrar o máximo possível, mas elas têm as defesas também contra a herbivoria, né? Então, vocês acham alguns genes relacionados a isso? Vocês acham genes relacionados à resposta imune, né? Então, lembrem-se de todas as doenças infecciosas agudas que atacaram a humanidade, certamente foram importante pressão seletiva nesses grupos, tá? E aí vocês acham, então, genes relacionados a uma maior imunidade, a uma resposta mais eficiente a determinados patógenos e assim por diante, tá? Então, o que é importante aqui é a gente saber que nós somos uma espécie que nasce na África há 200 mil anos, né? Por boa parte da nossa existência fomos caçadores-coletores, mas nos últimos 10 mil anos mudanças muito importantes aconteceram, né, no nosso estilo de vida, e esse estilo de vida impactou, né, acabou aí moldando também parte da nossa seleção recente, tá? Então, embora, né, nós tenhamos as doenças de desajuste, que tem a ver com dietas muito industrializadas, né, com muito açúcar, muito sódio, muita gordura, etc.,
O que é importante é a gente saber que tem uma evolução recente de Homo sapiens, né? Então, nós não somos criaturas com corpo exclusivamente, né, de homem das cavernas ou de paleolítico, como vocês veem na internet, né? Então, tem essas coisas, a dieta do paleolítico. Tá, mas o paleolítico foi há 45 mil anos, né? Nós mudamos um tanto, né, nos últimos 10 mil anos. Nós não somos mais criaturas do paleolítico. Tá? Então, assim, tomem cuidado com esse povo que usa essas ideias de evolução humana de uma maneira um pouco esquisita, né? Claro que exercício, dieta saudável é importante, mas muito cuidado com esses termos de paleolítico, de homem das cavernas, que são um pouco estranhos. Muito bem. E aí, então, a pergunta, né, se a gente continua evoluindo ou não. Para evoluir, a gente precisa, né, para que a evolução aconteça, a gente precisa da tríade: variação, reprodução diferencial e hereditariedade. Então, a gente pode olhar para Sapiens e pensar que a gente tem variações importantes, tanto de genótipo, quanto de fenótipo, quanto também as variações culturais, que, por sua vez, podem impactar, né, nossos fenótipos e genótipos, tá? Nós sabemos também que nós temos uma reprodução diferencial, né? Então, esse é um mapinha mostrando para vocês taxas de fertilidade, usando, enfim, os países, né? Uma divisão política. E dá para ver que diferentes países têm diferentes taxas de fertilidade. Mas se a gente olhar para um único país, ou mesmo para uma cidade, vão ter diferenças, né? Entre diferentes grupos. E também, então, igualmente, esse é o nosso mapa de fertilidade, mas vocês podem também olhar o mapa de mortalidade infantil, né? Isso porque a mortalidade infantil implica que esses indivíduos nunca vão chegar à idade adulta, então não vão contribuir com a próxima geração. E daí vocês veem também que a mortalidade infantil, né, as taxas de mortalidade são bastante desiguais, né? E dependendo do lugar do mundo que você está, isso certamente vai impactar na tua reprodução diferencial. E, por último, a questão, então, da hereditariedade, né? Que tem tantos exemplos incríveis aí de traços que nós temos e que são hereditários. E aí, então, com isso, né, queria encerrar, né, mostrando para vocês que, apesar de tantas tecnologias que nós temos, né, de alguns modos aí de tentar driblar pressões evolutivas, nós humanos, né, continuamos evoluindo, assim como desde que nós surgimos na África há 200 mil anos, né, continuamos evoluindo após a adoção da agricultura, né, a domesticação dos animais. Então, foram eventos importantes, né, para a nossa evolução recente, e essa evolução continua aí em curso até que nós sejamos extintos, né? Muito bem, essa era a aula que eu tinha para mostrar para vocês.